Olá pessoal, tudo bem? Estou montando esses videozinhos aqui para estar ajudando vocês aí no desenvolvimento dos projetos. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz a configuração do nosso dispositivo utilizando o Fireware. Na primeira etapa, é necessário a gente estar aqui com a nossa collection do Postman para a gente poder enviar os comandos corretamente para o nosso sistema poder funcionar. A gente tem aqui o GitHub do professor Fábio Cabrini, então aqui a gente pode obter essa collection que foi atualizada para facilitar um pouco a nossa implementação. Qual que é a ideia? Primeiro passo, a gente entra aqui, faz o download da nossa collection e com base nesse download a gente consegue atualizar o nosso Postman. No Postman eu já estou aqui com a collection atualizada. O primeiro passo, como vocês estão acostumados, é ver o health check dos nossos dispositivos que compõem o fireware, tanto o IoT Agent, MQTT, o Orion e o STH. Então a gente dá um health check para estar verificando se o sistema está respondendo, o nosso servidor está respondendo de forma adequada. Muito importante, não se esqueçam de estar configurando aqui o IP correto do servidor. Nesse caso aqui eu estou usando o IP já conhecido no nosso servidor aí que utilizamos em nossas aulas. Porém, vocês podem utilizar também o servidor de uma máquina virtual onde vocês instalaram o Fireware. Então, vocês podem estar escolhendo para poder fazer a implementação de vocês. No caso aqui, como eu já estou usando o servidor, basicamente eu transformei essa duas chaves duplas e o URL numa variável e eu atribuí o valor do IP do nosso servidor. Então eu verifico aqui através do health check se eu tenho a resposta correta. E através dessas respostas eu sei que o nosso servidor está funcional. Bom pessoal, qual que é a primeira etapa aqui quando eu vou criar um dispositivo de IoT? A primeira coisa, vocês vão precisar entrar aqui no IoT Agent MQTT. A gente vai provisionar esse nosso dispositivo. Então qual que é a ideia? Vocês vão vir nessa opção de post, que a gente vai enviar informação para o servidor, na porta 4041 e a gente vai mandar essas informações para poder fazer as nossas configurações. Nesse caso, vai estar configurado o NGSI e também automaticamente o IoT Agent já vai configurar os nossos tópicos. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, definir o nosso nome do dispositivo com seu respectivo ID. Então, eu estou separando aqui o HOSP200, que seria o nosso primeiro dispositivo. Aqui a gente atualiza, né, o nosso dispositivo com o nome correto da entidade, para a gente poder fazer a nossa atualização. O tipo da entidade, então isso daqui é importante a gente estar atualizando. O protocolo de comunicação, né, já está configurado para MQTT, porém a gente tem outras possibilidades. Nos commands não é necessário mexer, que são sinais de comandos tradicionais, no caso ligar e desligar alguma coisa. Então a gente não tem necessidade de estar alterando isso daí. A alteração principal, pessoal, vai estar relacionada aos atributos. Nesse caso aqui, eu defini para esse objeto 4 atributos, que vai ser o S de state, que vai definir o estado de uma saída, o L, que seria a luminosidade do tipo integer, o T, que seria um float, e o H, que também seria uma variável do tipo float. Então eu coloquei aqui os nomes e automaticamente isso já vai ser atribuído para o nosso MQTT. A partir do momento que eu envio esse comando, vou ter a resposta aqui, vai vir essas duas chaves aqui que indica que o provisionamento foi feito de forma correta. A próxima etapa é vir aqui na opção 4, no registro de dispositivo. Nesse caso aqui, a gente precisa, não se esquecendo de atualizar o URL com o IP correto, colocar aqui o nosso ID do dispositivo que a gente configurou e o tipo que a gente está configurando. Então, HOSP Commands. Aqui a gente está atribuindo os comandos on e off. E aqui a gente já está fazendo o que? O registro dele para poder receber comandos. Vou dar um send. Se tiver tudo correto, ele vai voltar 1. Importante, essas configurações a gente muda aqui nessa opção Body, onde a gente vai abrir um formato de JSON. E através desse JSON a gente consegue alterar esses parâmetros. Para saber se o nosso dispositivo foi configurado corretamente, a gente vem aqui, ó, na opção 5, que é List All Devices, é um GET, a gente vai obter informações do nosso servidor. E aqui, ó, eu vou mandar um send para o IP
característico do nosso servidor. No caso, a gente vai ter aqui 4 dispositivos. Então, a gente tem outros dispositivos configurados anteriormente. E aqui, ó, a gente vai ter o nosso dispositivo, o ROSP200, que nada mais é do que a gente configurou. Importante, vocês vão ver aqui que ele vai tem os atributos, e verifiquem se os atributos estão configurados de forma correta. No caso aqui, a gente deixou a opção State, que é do tipo texto, luminosidade do tipo integer ou inteiro, temperatura do tipo float e umidade do tipo float. Bom, caso vocês precisem remover esse objeto, vocês vão vir aqui na opção 9, que é Delete Smart Lamp. No caso da opção 9, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, vai pegar aqui o comando. No caso aqui a gente tem o OSP200, que foi o dispositivo que configuramos anteriormente. Então aqui, ó, vocês vão colocar o código do dispositivo que vocês querem deletar do IoT Agent. Manda o comando e automaticamente, se der tudo correto, vai ter a resposta 1. Anteriormente, quando a gente fez a verificação dos devices listados e comissionados, provisionados, a gente tinha 4. Como a gente deletou um deles, a gente tem 3. No caso aqui, o dispositivo OSP200 foi deletado. Bom, encerro aqui a parte de configuração de vídeo.